Eu me chamo Danilo, eu sou formado em administração de empresas, sou especializado em gestão financeira, controladoria e auditoria pela GV, e hoje sou sócio de uma empresa de consultoria. Eu estou nessa empresa já há 6 anos, atuando em negócios dos mais diversos ramos, tanto como sócio-gestor como consultor de campo. Então, eu tenho uma bagagem bastante interessante, atuando sempre na área financeira, na estruturação de empresas. Eu acredito que nesses 6 anos eu já devo ter passado por umas 70 a 80 empresas. E isso me levou a também lecionar numa faculdade da região da onde eu venho, lá de Tatuí. Tatuí sempre tem os perdidos no meio do caminho. Talvez você já pode reparar pelo sotaque interiorano. Alguém conhece Tatuí? Tatuir, capital da música. E o tema proposto que me sugeriram é falar um pouquinho sobre finanças. Eu não gosto muito do tema domine suas finanças em 3 passos, mas eu coloquei esse tema para a gente tentar facilitar um pouco a compreensão e ser um pouco mais didático. Só para eu entender um pouquinho, quantos de nós são empresários ou autônomos? Você pode me ajudar levantando sua mão, por favor? Ou funcionários de alguma empresa? Certo. Mas para a gente ajudar a tentar arrumar um pouquinho aquilo que a gente vai conversar. Para a gente começar, por que gerenciar as nossas finanças? Eu não sei quantos tiveram a sorte de ter uma criação envolvendo a questão financeira, mas eu afirmo com certeza que a maior parte das pessoas aqui no Brasil não tem uma educação financeira, não tem uma família que proporcionou educação financeira desde o berço. Isso gera alguns problemas, gera algumas dificuldades e até alguns traumas. Com bastante frequência eu converso com alguns clientes e eles não têm a menor capacidade de lidar com dinheiro. Alguns, diante da mesa de reunião, surtam, choram, porque não vem a menor solução de como é que a gente trata as nossas finanças. Mas é muito compreensível que lidar com dinheiro no nosso mundo capitalista não é só importante, é essencial. Quem não lida com dinheiro hoje está fadado a ser ultrapassado. Precisa de alguém para cuidar de si. Então, eu queria direcionar um pouquinho. Por que a gente deve gerenciar as nossas finanças? Por que é tão importante trabalhar com dinheiro? Alguns itens básicos. Dinheiro não é o fim, a não ser que você seja um banqueiro. Lidar com dinheiro não é a atividade fim da nossa vida, não é a atividade fim da nossa empresa. Mas lidar com dinheiro nos ajuda a financiar a operação. Quando eu digo operação, eu estou te dizendo em relação àquilo que diz respeito à atividade fim da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de bicicleta, a atividade fim da minha empresa é vender bicicleta. Portanto, a minha operação é fabricar e vender bicicleta, ok? Só para a gente deixar um pouquinho claro. Dinheiro não é a atividade fim da minha empresa, mas ele financia, ele proporciona a possibilidade de eu fabricar e vender bicicleta. Então, eu preciso de gente que me ajude gerenciando as finanças para nos ajudar a chegar na atividade fim. Cumprir obrigações legais e fiscais. Difícil falar disso no Brasil, né? Quanto de imposto a gente paga? Mas ter alguém que nos ajude a trabalhar com isso, nos ajuda talvez a pagar um pouco menos de imposto. E pagar certo, pagar direito. Porque quanta gente quebra porque não pagou direito os impostos. Deixou passar algumas coisas. Oferecer informações para a tomada de decisão. Eu sou suspeito, óbvio, eu sou da área financeira. Para mim, tudo numa empresa é financeiro. Tudo passa na mão da área financeira. A área financeira consegue enxergar a empresa de maneira completa.
E, obviamente, ela tem condição de passar informação para que a gente gerencie e atinja resultados melhores. Agora, por que isso aqui no Brasil é tão difícil? Seria natural que um gestor financeiro tivesse domínio da área financeira inteira. Isso é, dominar não só a questão financeira prática de pagar, receber, de realizar os lançamentos, da organização. Ele também deveria ter domínio da questão tributária, da questão fiscal, e também deveria ter domínio da questão contábil, para oferecer informações de gestão que auxiliem no gerenciamento da empresa no seu âmbito global. Só que aqui no Brasil isso não acontece, porque as regras mudam todos os dias. Tem milhares de leis, de legislação, que se alteram todos os dias. Semana passada a gente teve uma regra diferente, né? Você reparou no preço da gasolina? Subiu o imposto. O governo alterou uma regra, alterou uma lei de tributação. Isso afeta toda a empresa. O que acontece aqui no Brasil? Vamos terceirizar esse serviço, porque não dá para a gente ficar dominando tudo isso que muda todo dia. Vamos contratar um contador que seja especializado na área fiscal e na área contábil. Agora, como todo brasileiro, nem todo mundo quer pagar todos os impostos. Para a gente não pagar todos os impostos, a maior parte dos brasileiros faz aquilo que a gente chama de caixa 2. Ao invés de enviar todas as informações corretas para o contador, ele envia só o que interessa. Isso é, envia só o que interessa quando ele está organizado para enviar o que interessa. Porque na maior parte dos casos, ele envia aquilo que o contador pede e olha lá. Então, as informações que o contador passa são informações falhas. São informações inexistentes. É por isso que na área financeira a gente já fala daquilo que é contábil e daquilo que é gerencial. Porque aquilo que existe no escritório de contabilidade não tem absolutamente nada a ver com a realidade do negócio. Principalmente do negócio de uma pequena empresa. O contador não é valorizado pela empresa. Então a empresa para de mandar a informação correta. O contador também fica desanimado, para de enviar os relatórios corretos para a empresa. E isso vai gerando um abismo entre empresa e contador, entre o setor financeiro da empresa e a área fiscal e contábil, que só pode ter uma única conclusão: caos. A gente não tem informação correta para poder trabalhar. A gente paga um contador que a gente não sabe exatamente para que serve. Então, eu estou aqui, na verdade, para a gente tentar ajudar a resolver. O que eu posso fazer para tentar melhorar as finanças da minha empresa? Eu tenho aqui uma sugestão que eu dividi em 3 passos, que nada mais são do que se organize, faça e avalie. Primeiro passo é, você precisa se organizar, precisa organizar a sua empresa. Segundo passo, você precisa cumprir aquilo que você está se organizando para fazer, aquilo que você está planejando. E terceiro passo, precisa avaliar se isso está sendo bom ou se isso não está sendo bom e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, em relação ao primeiro passo, combata o caos com a organização. Se organize. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você sabe quanto você tem para pagar e quanto você tem para receber? Você que é um pequeno empresário ou você que é um empresário independente do tamanho? Você sabe em que prazo você tem contas para receber e contas para pagar? Você pode até dizer para mim, eu sei. Mas eu prefiro aprofundar um pouco. Não adianta você saber se isso está na sua cabeça. Se está só na sua cabeça, você está fadado ao fracasso. Porque o dia que você tiver uma dor de barriga, o dia que você tiver uma urgência médica, quem é que vai fazer isso no teu lugar? Uma das empresas das quais eu auxilio no trabalho de consultoria, o seu proprietário teve um problema cardíaco e ficou 6 meses internado. Você imagina se essa pessoa detém todas as informações contidas pura e simplesmente na sua cabeça. O
Quem é que toca o negócio dele enquanto ele estava aqui no hospital? Quem tem informação na cabeça tem muito pouco. A gente precisa deixar essas informações registradas. Você sabe quanto você tem de contas atrasadas, tanto para receber quanto para pagar? Qual é a inadimplência da tua empresa? Em valores e prazos? Onde é que estão os comprovantes de pagamento? Você já imaginou se um fornecedor liga para você e diz que você não pagou alguma conta? E você fala assim, não, eu paguei. Não, mas eu não tenho o comprovante de pagamento aqui. Não, mas eu paguei, eu estou te falando que eu paguei. E aí, como é que a gente faz para resolver esse impasse? Se para você, alguma dessas perguntas, a resposta é não, então nós precisamos nos organizar. E para organizar, eu te sugiro logo de cara o seguinte, a gente precisa de uma boa ferramenta. E quando eu digo uma boa ferramenta, ela pode ser tanto um papel de pão, puxa, mas até um papel de pão já ajuda. Caderneta, planilha, um software, depende do grau de complexidade da sua empresa. E essa ferramenta deve suprir pelo menos 70% do processo financeiro. E ela tem que ser fácil de usar. Porque, lembre-se, você não é o único responsável por isso. Se as informações estão só na sua cabeça, se só você sabe mexer naquela planilha, e o dia que você não estiver mais na empresa? Se só você sabe mexer no software, se só você tem a senha de autorização para mexer no módulo financeiro, e o dia que você tiver alguma urgência? E por que ela tem que cobrir pelo menos 70% do processo? Porque senão você vai precisar de várias ferramentas e todo o seu processo vai ficar repartido, dividido. E aí, ao invés de facilitar, nós vamos acabar complicando todo o processo. Para a gente se organizar, então, a gente precisa de uma ferramenta. E a gente precisa de outra coisa. Precisa definir procedimentos. Você já imaginou se cada dia a gente faz as coisas totalmente diferente de ontem? Como é que a gente consegue organizar a equipe? Como é que a gente consegue transmitir informação de maneira simples e fácil? E quando eu digo organizar procedimentos, são coisas simples, como agendar um horário que a gente fique programado para fazer conciliação bancária. Você sabe o que é conciliação bancária, né? Tem autorização para quem é que pode pagar conta e para quem não pode pagar conta? Existe um local específico onde você guarda os comprovantes para que outras pessoas tenham acesso, comprovantes de pagamento, para que outras pessoas tenham acesso àquilo quando algum fornecedor ligar, algum cliente ligar pedindo informação, ou te acusando de ser um mau pagador? É simples, se organize. Defina procedimentos. Como é que a gente faz para lançar essa informação na planilha? Tem que lançar sempre do mesmo jeito. Nós vamos, exemplo bobo, nós vamos usar cedilha, vamos usar tio, vamos escrever tudo com letra maiúscula. Ah, mas isso não faz diferença. Faz sim. Para você que usa planilha, você sabe que uma palavra escrita com cedilha e outra escrita sem cedilha criou um novo cadastro. Relatório vai sair. Eu tenho uma sócia que ela fala assim, alimentou com lixo, sai lixo. Se organize, combata o caos com a organização. E mais do que isso, envolva toda a equipe. Eu insisto nesse ponto. Para a gente que é pequeno empresário, não adianta a gente manter as coisas concentradas simplesmente na nossa cabeça. Um dia a gente pode não estar presente. E alguém precisa tocar os negócios para a gente. Segundo passo, você se organizou? Já sabe quando é que você tem que pagar? Já sabe de quem é que você tem que receber? Faça. Coloca isso na prática. Emita os boletos da maneira correta. Ligue para cobrar os seus clientes. Pague seus fornecedores. Agora, aqui tem um ponto muito importante. Não adianta nada eu fazer e deixar de lado aquilo que, na minha opinião, é um dos relatórios mais importantes da empresa. Fluxo de caixa. Mantenha os olhos nos sinais vitais da sua empresa. Você sabe o que é um fluxo de caixa? Tem esse desenho aí, ó. Fluxo de caixa é essa linha que a gente está indicando aqui. Eu tenho laser aqui, nem sei porque eu estou apontando. Essa linha aqui, ó. Fluxo de caixa nada mais é do que uma projeção
de como é que vai estar meu saldo de caixa, quanto que eu vou ter de dinheiro em determinada data no futuro. Isso é, você sabe se você vai fechar o mês? Eu tenho dinheiro suficiente a receber a mais do que eu tenho para pagar? Tenho, beleza. Então, provavelmente eu tenho dinheiro para sobreviver até o final do mês. Verdade? Nem sempre. De repente, no meio do mês, pode calhar de que em alguma data eu tenha mais dinheiro para pagar do que dinheiro a receber. E nesse dia meu caixa pode ficar negativo. Como é que eu sei que meu caixa pode ficar negativo nesse dia? Olhando o fluxo de caixa. Olhando a linha que diz qual é o saldo do meu caixa em dinheiro. Então, algumas dicas simples aqui. Se antecipe. Se você percebe que em algum dia teu caixa vai ficar negativo, é mais fácil você apagar uma fogueirinha pequenininha do que um fogaréu. Se antecipe, seja proativo. Identifique quando é que seu caixa vai ficar negativo e ligue para o seu fornecedor para tentar renegociar essa conta. Diz lá para ele assim, eu posso atrasar 2 dias? Você pode, em vez de emitir o boleto para o dia 10, você pode emitir para o dia 15? A gente costuma ter boas surpresas quando a gente faz isso. As pessoas geralmente estão mais dispostas a nos ajudar quando a gente avisa com antecedência. É melhor você avisar e dizer assim, não posso pagar nessa data, mas se você me prorrogar 5 dias, eu dou um jeito de pagar isso, porque daí eu vou ter dinheiro. 90% dos casos vai dizer sim, beleza. Tranquilo. É melhor você fazer isso do que atrasar e pagar 5 dias atrasado, quando o teu fornecedor está precisando daquele dinheiro para também bater o saldo de caixa dele. Você já imaginou se fazem isso com você? Às vezes a gente está contando com aquele dinheiro e quando não nos pagam, a gente tem probleminha, né? Vai ter que pagar juros. Envolva as pessoas para poder entender o que é que a gente pode fazer. As melhores ideias vêm das pessoas que estão envolvidas no processo. Às vezes, na área de vendas, tem alguém que fala assim, não, mas eu tenho um cliente lá que se eu der 5% de desconto para ele, ele vai fechar um negócio e vai pagar à vista. E aí você deixa de pagar 14% de juros no banco porque você está dando 5% de desconto para um cliente. Muito mais fácil. E parece ilusório. Nem sempre a gente tem boas alternativas. Às vezes a gente vai ter que ficar com caixa negativo. Dica: se não existe uma boa solução, opte pela menos pior. Tenta fazer o possível para ficar com o caixa menos negativo. Dinheiro em caixa é a coisa mais importante para quem tem empresa. Capital de giro. Com vontade de falar um monte de outra coisa aqui, mas eu vou focar. Terceiro passo. Você já se organizou? Você já fez? Está na hora de avaliar. Aquilo que eu fiz deu certo? Foi bom para a empresa? Como é que está a evolução? Vamos para as perguntas. Esse ano está melhor ou pior do que 2016? Como é que a gente está evoluindo? Você consegue olhar para trás e entender se a empresa está sofrendo efeitos da crise ou não? De novo, você achar que está sofrendo, para mim, não vale nada. Está dentro da sua cabeça, não, esse ano a gente está vendendo menos que o ano passado. Jura? Prova. Nós precisamos de informações. Achismo, feeling, não serve muito. Você dizer que está evoluindo ou não, mostra para mim de onde é que você está tirando essa informação. Tem isso registrado? Nós conseguimos cumprir aquilo pelo qual nós nos planejamos? Nós entendemos que iríamos faturar tanto, iríamos pagar tanto e iríamos lucrar tanto. Aquilo que a gente se planejou para fazer, deu certo? Ou deu errado? Se deu certo, o que eu posso fazer para melhorar? Se deu errado, o que eu fiz que não deu certo? E o que eu tenho que fazer para a gente continuar evoluindo? Dica: para você avaliar, classifique todos os lançamentos daquilo que você fez em 5 categorias. Receitas operacionais, custos operacionais, despesas operacionais, investimentos e financiamentos.
preciso da sua ajuda de novo. Você já entendeu o que é uma operação, é aquilo que tem a ver com a atividade fim do negócio. Você sabe a diferença entre custo e despesa? De maneira bem simplista. Tem algum professor de universidade aí? Se algum professor escutar o que eu vou falar, ele vai querer me matar, mas eu vou falar mesmo assim. Custo, de maneira geral, tem a ver com a produção. Seja ela de um produto ou seja de um serviço. Está envolvido com a produção, é custo. Despesa é tudo aquilo que não está envolvido com a produção. Meu gasto que está envolvido com o meu desprendimento, com o meu esforço para escoar aquilo que eu produzi. Isso é, todo o setor financeiro, todo o setor comercial, ele está envolvido nas despesas. Meu custo está envolvido com a produção, minhas despesas estão envolvidas com o esforço para escoar essa produção, para vender, para administrar. Receitas operacionais, custos operacionais, despesas operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. O que são atividades de investimento? Por exemplo, você comprou um computador novo, trocou um carro da empresa, você está investindo. E atividades de financiamento. Nós temos um financiamento que foi necessário a gente fazer para injetar dinheiro no caixa, capital de giro. Uma atividade de financiamento. Eu tenho que pagar, não tenho? Tenho. Eu tenho que pagar o computador que eu comprei? Tenho. O carro? Tenho. Mas ele faz parte da operação vender bicicleta? De repente, a gente acaba de trocar 10 computadores na empresa, eu olho lá o meu fluxo de caixa no mês, ele ficou negativo, e você fala assim, minha operação é ruim. Não, minha operação não é ruim, eu precisei trocar 10 computadores. É óbvio que naquele mês, o saldo de caixa da minha empresa deve ficar negativo. Mas isso não significa que a operação não é lucrativa. Isso significa que eu tive uma atividade de investimento que é maior do que a geração de fluxo de caixa da operação daquele mês. Ponto. Como é que isso vai ficar, então? Vai ficar mais ou menos um negócio assim. Eu tenho desse lado aqui a classificação daquilo que é a minha operação, receitas operacionais, custos operacionais e despesas operacionais, e me gera um fluxo de caixa da operação, que ele pode ser positivo ou negativo. As minhas atividades de investimento, que vão subtrair do meu fluxo de operação, e as minhas atividades de financiamento, que vão também subtrair do meu fluxo da operação. Se a gente juntar tudo isso, fica um negócio mais ou menos assim. Nesse exemplo aqui, esse exemplo é um profissional autônomo de uma empresa de fisioterapia. Nesse mês de janeiro, ele teve uma receita de R$ 11.500, teve lá seus custos, então minha receita menos os meus custos sobrou 10.280. Dá para enxergar daí do fundo? Eu estou com dificuldade de enxergar daqui, mas eu sou cego, então me ajude. Tá, beleza? Então, 11.500 menos os meus custos, sobrou 10.280, que corresponde a 89%. Menos as minhas despesas, sobrou 2.480. Tem uma operação positiva? Tenho, sobrou dinheiro no caixa. Então, depois da minha operação, eu subtraio resultados de investimento. Fiz investimento? Não, não fiz, zero. Fiz uma retirada de capital para pagamento de financiamento? 3.000. Eu tinha uma operação positiva em 2.480. Subtraí 3.000 para pagar um financiamento. Faltou dinheiro no caixa. Fiquei com um saldo de 520 negativo. Minha operação é positiva? É, mas eu tenho um problema. Estou endividado. Eu tenho uma operação que é lucrativa, mas a minha dívida me consome mais do que aquilo que a empresa gera de lucro. Onde é que está o problema? Na empresa ou na dívida? Na dívida. O que eu tenho que fazer? Provavelmente eu tenho que tentar renegociar essa dívida, para tentar pagar parcelas que sejam menores do que aquilo que eu tenho de lucro, para que não falte dinheiro no caixa. Se a gente colocar isso em vários meses, a gente vai ter um fluxo que gera de janeiro a dezembro. Nesse caso, está só até outubro. Olha só,
eu tenho um resultado operacional sempre positivo, mas em alguns meses eu fiz algumas aplicações, alguns investimentos. Nesse caso aqui ele comprou equipamentos e eu também tive uma retirada de capital para poder pagar financiamento. Alguns meses o meu caixa fica positivo, outros o caixa termina negativo. A operação é positiva? É. Onde é que está meu problema? Eu tinha dinheiro para investir tudo isso? Eu terminei com a operação em 32.490 positivo. Investi 10.610. Tinha dinheiro para investir? Tinha. Desde que eu não tivesse que pagar R$3.000 por mês de uma atividade de financiamento, de dívida. Ou seja, a gente precisa separar e avaliar isso. Onde é que está meu problema? O que eu posso fazer para melhorar? Essa é só uma possível solução, uma possível sugestão de como é que a gente faz para avaliar o negócio. Entre milhares de outras que a gente tem, provavelmente essa é a mais simples e com resultados super positivos. Eu queria só em mais 5 minutos. Eu já te falei aqui que a gente deve se organizar, deve colocar isso na prática, deve fazer, sem perder de vista o sinal vital da empresa, que é o fluxo de caixa, e depois a gente tem que se avaliar, saber se a gente está indo bem e o que mais a gente pode fazer para melhorar. E se não foi tão bem, o que eu posso fazer para poder passar a ir bem como empresário, como empresa? Agora, é uma pergunta que eu me faria, eu acho que você está se fazendo. E o nosso cenário econômico? O que eu tenho que fazer para eu me destacar nesse cenário econômico? Eu tenho 3 gráficos aqui simples, e eu vou te passar isso como uma informação extra rapidinho. Bovespa, um dos melhores indicadores que a gente tem para mensurar a economia. Se a economia vai bem, provavelmente a Bovespa deve estar caindo. Quando a economia vai bem, a Bovespa melhora. Economia mal, Bovespa cai. Economia está indo bem, Bovespa começa a melhorar. Eu não sou petista, nem PSDBista, nem nada, e eu acho que isso não interessa aqui. O que interessa é... Esse Temer aqui está só como uma classificação de tempo, tá? Ele assumiu em maio de 2016. De lá para cá, olha o que aconteceu com a Bolsa. No meu gráfico, ela vai até 59 mil pontos. Hoje, se eu não me engano, a Bolsa fechou em 62 mil. A economia está melhorando. Está evoluindo. IPCA diz respeito à inflação. Você tem visto a inflação no jornal? Pela primeira vez em não sei quantos anos, no mês de junho, a inflação finalizou negativa. Isso é, os preços caíram ao invés de subir. A inflação acumulada do ano está em 1,12. Uma inflação baixíssima. Tudo para o mercado voltar a crescer. PIB. Temos a perspectiva esse ano do PIB dar 1% positivo. Mas a informação do 1% não é importante. O que é importante é, sempre que a gente enxerga PIB negativo, são essas linhas que estão abaixo da linha zero, a gente vê que logo em seguida a gente tem altos crescimentos de PIB. A gente nunca teve 2 anos seguidos de PIB negativo. Teve uma vez só, aqui, ó, em 1930. De lá para cá, nós nunca tivemos 2 anos seguidos de PIB negativo. Sabe o que isso significa? Isso é, a economia tende a crescer bastante. Se você olhar a perspectiva futura, esse ano deve ser 1% e os próximos anos devem crescer sempre perto de 5%, se não mais. Queria desde já te agradecer e te dizer o seguinte. Está tudo começando a ficar favorável. A gente nem sempre está enxergando. Mas quem se antecipa, bebe água limpa. Eu tinha um patrão que falava isso. Quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Está na hora de você se controlar, dominar suas finanças, se organizar, fazer direitinho, avaliar bem, fazer o possível para você melhorar, para aproveitar esse momento. Acredito que estamos entre cristãos aqui, lá no livro de Timóteo, a carta de Paulo ao seu pupilo Timóteo.
Tem um versículo que diz que aquilo que Deus nos dá para administrar é para que nós possamos abençoar os outros e para a nossa própria satisfação. Que você tenha boa administração, para que você abençoe os outros e usufrua do seu dinheiro. Desde já eu deixo meu muito obrigado, e está aí meu contato. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser me procurar por algum motivo, fique à vontade. Agradeço.